Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus. Tantas mulheres negras que deram suas vozes e suas forças para a história do samba no Brasil. Essa história segue sendo construída por outras tantas mulheres que, no ritmo de seus batuques, resistem ocupando espaços. Nossa convidada de hoje é Tassi Nunes, percussionista, integrante do bloco Te Permite Mulher e professora nos projetos Praem no Ritmo e Afropercussa. Tassi, muito obrigada pela presença aqui no Provocarte. Vamos começar a nossa conversa, nossas provocações. Quando que você percebeu que o batuque batia mais forte no teu coração? Acho que desde pequena, assim, desde a infância mesmo. Tudo que eu lembro tem música, tudo que eu lembro tem percussão, né? Tudo que eu lembro tem o grave, tem muito essa coisa que a percussão traz, assim. Tudo que eu lembro da minha vida tem a música, tem a percussão, tem a arte já. Quando que foi que tu começou a não só ter essas memórias da música, mas como tu começou a tocar realmente? Eu comecei a tocar, eu tinha, se eu não me engano, acho que uns 12 anos, eu ganhei meu primeiro pandeiro. E aí eu tocava ele muito, assim, só ele. E comecei a querer tocar outras coisas. E aí, tipo, eu improvisava mesmo instrumentos, né? Por exemplo, o tantã, que é um instrumento que a gente usa para tocar pagode, né? Que também é chamado de rebolo. Eu aprendi a tocar num balde. O cavaquinho, que é um instrumento de corda, eu aprendi desenhando ele na folha de um caderno. Eu desenhei o braço dele e aprendi a fazer as notas ali. O reco-reco, que é um instrumento de tocar no pagode também, aprendi na mola do caderno. Então, eu sempre improvisei tudo, né? Tudo. E aí, depois, aos poucos, quando eu fui começando a trabalhar, enfim, aí fui comprando os meus instrumentos e conquistando as minhas coisas. Mas sempre que eu comprei um instrumento, eu já sabia tocar ele, porque já tinha improvisado de alguma maneira antes para ver se ia render. Foi muito experimental esse início também. Muito, eu lembro muito de botar as panelas da mãe, assim, em cima da mesa e tocar bateria na minha cabeça, assim. Tipo, aquilo pra mim era tudo, assim, sabe? E foi bem, como eu falo sempre pras gurias, eu aprendi sem instrumentos, então, tipo, e hoje eu tô aqui ensinando vocês, eu falo pra elas, então, tipo, tô aqui botando os instrumentos pra vocês já aprender com eles, sabe? Que já é um passo a mais do que eu lá atrás. Mas foi tudo assim que eu aprendi. E Tassi, tu também é fundadora, né, do Te Permite Mulher, que o bloco TPM, né, o bloco Te Permite Mulher, que ele teve seu início assim voltado ao carnaval, aos blocos de carnaval, mas logo ele passou por uma transição que marcou ele como um símbolo de resistência das mulheres na cidade, né? Sim. O que o bloco permitiu para ti, para Tassi? Nossa, o bloco, ele é o projeto meio que o meu filho, sabe? Tipo, um projeto, assim, dos meus sonhos mesmo. Trabalhar com o bloco, pra mim, foi sair de dentro de casa com a percussão. Porque até o bloco existir, eu não tocava fora de casa. Tocava, assim, tipo, esporadicamente alguma vez, que eu sabia que ia ter alguma outra menina junto. Mas a percussão a percussão em si, aqui em Santa Maria, é um local muito machista, assim, sabe? Então é difícil de adentrar ali dentro e conquistar o seu espaço. E quando a gente teve a ideia do bloco, foi quando eu saí, então, saí do meu quarto, literalmente, saí do quarto das quatro paredes e fui pra rua tocar, assim, né? O bloco, pra mim, eu digo sempre que o bloco me criou enquanto Tassi Nunes percussionista. Quem me criou isso foi o bloco. Foi ele que abriu, assim, os caminhos para todos os outros projetos que vêm depois. Se eu tenho os projetos que tenho hoje, é porque atrás existiu o bloco. Existe ainda. Tu te movimentas através da tua arte ou a tua arte te movimenta através de ti? Nossa, eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Tipo, quando eu entendi que eu tocar, né? Quando eu entendi que o meu som podia ser um símbolo de resistência, eu passei a ver ele de uma outra maneira, né? E aí passei a ver a resistência de uma outra maneira, que existem inúmeras maneiras de tu resistir, né? Por exemplo, num ato, né? Tipo, não é só tu ir e tocar, eu ir e eu tocar é a minha resistência. Uma pessoa ir e gritar é a resistência dela, né? Então, tipo, poder unir a arte, que pra mim é tudo, pra mim, na resistência, assim, foi
nossa, foi surreal, assim, de importante. O quanto criou também, me criou num processo mais crítico também de tudo, sabe? No geral, assim, da sociedade, assim. Então, o bloco, ele chegou mesmo, assim, como uma ideia de carnaval e de um tempo, tipo, bum, virou, assim, e aí virou muito um lugar de resistência, de acolhimento, assim, sabe? De eu escutar das gurias que, tipo, nossa, conheci o feminismo através de vocês e hoje eu entendo o que eu precisava. E é muito bonito isso, sabe? Ou ter contato com, por exemplo, a dona Isa, que é uma aluna minha, que começou comigo no bloco. Ela disse pra mim, tudo que eu não vivi na infância, eu tô vivendo com vocês agora. Ou na adolescência dela, né? Enfim, ela é uma senhora de 70 anos. E aí, eu acho lindo, assim, o que ela disse, que tudo que ela não viveu antes, ela ia viver com a gente. Então, o bloco, ele bicha essas coisas, né? É bem permitir mesmo, né? Ele permite muito a gente nesse sentido, em todos os sentidos. Se apresentar nas ruas e no palco, de que forma cada uma dessas apresentações pulsa em ti? Bah, no palco, tô tendo muito essa experiência agora. Até porque eu falei muito isso esses dias, eu tava conversando com meus amigos e eu falei, gente, tá muito estranho pra mim não tá lá embaixo com a minha cervejinha pro alto, olhinho fechado, escutando pagode. Tá muito diferente de eu estar lá em cima, tendo que ficar concentrada, porque como eu não toco apenas um instrumento na banda, né, de pagode, eu toco mais de um, então eu tenho que estar concentrada o tempo todo no que está acontecendo no geral, para eu saber o que fazer. Então, tipo, é muito diferente do eu estar lá embaixo. Tipo, tocar na rua, não tem como, as pessoas tocam junto contigo, sabe? Tipo, é muito diferente. A energia, é tudo diferente. E quando eu tô no palco, eu sinto que eu queria estar lá embaixo. Eu sinto muitas vezes isso, nossa, eu queria muito estar lá embaixo, mas eu também fico, mas queria muito estar aqui em cima também. Tipo, estar aqui no palco né, mais um passo que eu dei, ok. Mas eu gosto muito da energia, assim, que dá na rua, sabe? Que a galera chega mais junto, a energia tá mais ali, o pessoal toca junto. Pra mim, a rua é surreal. Qual é a tua experiência mais marcante na música? Nossa, eu acho que a experiência mais marcante na música que eu já vivi foi, pra mim, foi a primeira, assim, foi essa menina uma das meninas do bloco, né, tipo, falar que se reconheceu feminista conhecendo o bloco, né, vendo o bloco como uma resistência pra ela. Mas, assim, enquanto eu vivendo, nossa, eu acho que teve um momento, assim, acho que foi muito marcante, acho que quando eu fui no show do Raça Negra. Eu acho que ali, pra mim, foi muito... Porque eu cresci escutando meu pai e minha mãe escutando Raça Negra. Tudo era Raça Negra pra eles. E o meu tio, ele era muito fã do Raça Negra. E ele tinha um CD de 1992, eu não era nem nascida. E ele me deu, e eu fui no show do Raça Negra, e eu consegui ir no camarim. E aí o Luiz Carlos, né, que é o vocalista da banda, ele até falou, tipo, nossa, tu não era nem nascida, né? Eu falei, não era. E aquele foi um momento muito marcante, eu acho que agora, na verdade, marca muito mais, assim, pela questão do tio, né? Tipo, como eu perdi ele, então agora aquilo pra mim é um pouco dele que tem, sabe? Então é uma lembrança muito gostosa, eu saber que tem um pouco do tio comigo através da arte, assim. Foi uma sementinha que tinha sido Sim, plantada. essa tatuagem aqui de pandeiro foi ele que me deu também, e aí, tipo... essas coisinhas assim, sabe? Tipo, marca muito, tipo, quando minha mãe e meu pai foram na primeira vez me ver tocar, eu tenho muito essa lembrança de quando foi, aonde foi. Foi na semana acadêmica do serviço social, lá na universidade, foi o Duarte que tocou, eles foram lá ver, eu lembro exatamente, sabe, o dia que eles foram, o dia que meu irmão foi no show da banda e gritava lá no meio, essa é minha irmã, essa é minha irmã. Tipo, ver o orgulho dele, sabe, em me ver fazendo arte, assim. Então, tipo, acho que essa experiência da família, assim, sabe, me pega bem forte, assim. Uma forma de rede de apoio, né? Tipo, o meu irmão, ele sempre teve um pouquinho de... Batia, assim, um pouquinho de boca comigo por causa do barulho, né? Tipo, mesmo assim, porque, percussão é barulho, não tem. E aí, nós dois em casa era meio complicado, mas aí eu sabia, né, que tinha momentos e momentos. Mas a rede de apoio, assim, que eu tenho hoje, dentro da arte, assim, da cultura, é muito a minha companheira, né, que é a Larissa, e a menina que fundou o bloco junto comigo, que é a Gabriela Malaquias,
ela sabe, eu sempre falo isso pra ela, que se eu vivo tudo que eu vivi hoje foi porque ela acreditou em mim lá atrás também, né, pra gente fazer esse projeto juntas. Falando disso, e tu estando à frente de tantos projetos na cidade atualmente, tua rede de compartilhamento também é tua rede de resistência na arte? Sim, também. É, sim, eu acho que tudo se dá, né, dessa forma, eu acho, hoje em dia. Então, sim. Você ainda vive redescobertas na tua caminhada musical? Muito, muito. E, na verdade, eu tô num processo de me reconhecer, né, de me redescobrir toda por completo, né. Quando eu perdi o tio, as coisas pararam de fazer sentido, assim, pra mim. Pararam mesmo, assim. Porque o tio, ele era uma das pessoas que mais me apoiava em relação à cultura. Ele que estava toda hora falando pra mim da entrevista não sei aonde, e me mandando mensagem. E, tipo, o fato dele ter me dado uma tatuagem de pandeiro, que era meu instrumento que eu mais, né, tenho contato, assim, enfim. Quando eu perdi ele, tudo perdeu o sentido, inclusive o som pra mim. E eu lembro que eu estava numa sessão da terapia e a minha psicóloga falou assim, tu percebeu que tu parou de sentir o pulsar dentro de ti? E eu fiquei, meu Deus. E aí, tipo, redescobrir esse pulsar tem sido muito, muito... ao mesmo tempo que tem sido dolorido, tem sido muito detalhado também, sabe? Eu tenho visto cada detalhezinho que talvez antes eu não visse, sabe? Eu não tava vendo as coisas assim nos seus pequenos detalhes. E aí agora, tipo, eu consigo ver tudo muito pequeno, assim, enxergar mais, assim, por completa, porque eu acho que eu tinha me esparramado toda, assim, sabe? Daí agora eu tô juntando os pedacinhos, assim. Tu falastes de dor, né? E aproveitando esse gancho, a Jovelina Pérola Negra, ela cantava, que eu vou me permitir, né? Tristeza foi assim, se aproveitando para tentar se aproximar. Ai de mim, se não fosse o pandeiro, o ganzá e o tamborim, para ajudar a marcar o tamborim. Tu acha que o samba ele é uma resposta às dores? Sim. O samba, né, o pagode em si, eles têm muito... Vou escutar mais, né, o samba de raiz, né, daí aí já puxa, né, o samba mais antigo. Fala muitas letras de militância, vou dizer assim, sabe? Tipo, de resistência mesmo, sabe? Muita resistência do povo negro, sabe? Tipo, que, enfim, enfim, é uma resistência que não tem nem o que dizer. As músicas falam por si só, sabe? É, é muito isso, assim, muito, muito doido, eu acho, sabe? Eu fico pensando que é muito doido, eu fico escutando alguns sambas antigos pensando, meu Deus, olha só um negócio que foi escrito há tanto tempo e até hoje, assim, faz tanto sentido, né? Tipo, e é uma resposta à dor, é uma luta também, né? Mas é uma resposta à dor e acho que, acima de tudo, na verdade, não só uma resposta, mas uma luta também de resistência mesmo, né? É um passo, é um marco, né? Que fica. De que forma a tua arte é atravessada pelas tuas experiências coletivas e individuais? As coletivas, eu acho que ela se dá muito nesse contato da galera tocando na rua, assim, sabe? Eu acho que é muito, de uma forma muito indireta e informal. Que, tipo, não é diretamente com alguém, mas é indiretamente com todos, e não é formalmente com alguém, mas é informal com toda a galera que tá ali na rua, sabe? Tipo, é aquele negócio do círculo, assim, e tu tá no meio, e daí todo mundo te fechar, assim, tocando. Na rua é isso, assim, e no coletivo, né? Tipo, acho que ele se dá muito assim. Eu gosto muito desse... E no individual, a música, ela me pega muito, muito em tudo. É muito doido, porque às vezes, tipo, é uma música que eu gosto muito por um motivo. E aí eu choro por outro motivo escutando aquela música. E aí, tipo, teve um dia que eu chorei, depois que o tio se foi, eu chorei escutando Péricles. Eu fiquei, meu Deus, eu tô escutando Péricles, chorando pela morte do meu tio. Mas é que falava muito que eu não ia mais, enfim, ter aquela pessoa comigo, enfim, toda essa coisa, né? Então, a música, ela me pega, assim, no individual, ela bate nas minhas dores. Muito, assim,
de saudade, sabe? Tipo, tanto assim também do meu biso, que morava com a gente, ele gostava muito de me ouvir tocar, então, tipo, tem músicas que lembram muito ele, tem música que lembra muito o tio, então, tipo, me pega muito nessas áreas mais frágeis, assim, sabe? Bastante, assim. Tu já receou viver a tua arte? Já, muito. Inclusive, eu comecei a tentar fazer parte de um projeto na escola e escutei de um homem que eu não podia tocar aquele instrumento, porque aquele instrumento era o instrumento dos guris. E aí foi ali que eu achei que eu realmente não podia tocar, e por isso eu passei a tocar só dentro da minha casa, tipo, só pra mim. Até o momento que eu pensei, tá, chega, bastou, né, tipo, tem mais gente, vamos lá, vamos dar cara a tapa. E eu sempre digo pras gurias que eu tenho muito orgulho de ter trilhado esse caminho, por mais dolorido que ele tenha sido, sabe? Quantas vezes eu tava tocando e chegou um homem e tirou o instrumento do meu pescoço, sabe? Tipo, infinitas. Até eu aprender a dizer, não, eu estou tocando. Então, é trilhar esse caminho, assim, para que hoje as gurias possam vir com mais tranquilidade, sem dor mesmo, sabe? Tipo, chegar mais próxima à arte, à cultura, à percussão. Faz doer um pouquinho menos, talvez, do que doeu lá atrás. Mas muito, já pensei muito que não é isso, não posso fazer isso, e por ouvir isso. Mas essa informação já não existe mais na minha cabeça. A percussão na tua vida, ela é um processo de reconhecimento da tua ancestralidade? Muito mesmo. É uma conexão, né? Eu mantenho vivo para a geração que está vindo o que a geração passada deixou. Então, é muito isso. É muito isso mesmo, sabe? É muito isso. Eu mantenho vivo, tento, né, manter vivo para a geração que está vindo o que a geração passada deixou. E quem foram as figuras, principalmente femininas, que te inspiraram? Ok, eu vou seguir em frente. Olha, eu acho que mulher percussionista, assim, a gente não vê, né? A gente não vê muito. Então, se for falar, assim, de mulheres sambistas, enfim, tipo, Dona Ivone Lara, Alcione, Leci Brandão, sabe? Mas eu acho que uma coisa que me motivou muito a seguir era eu mesma, sabe? Porque eu nunca via outra mulher tocando, por exemplo, aqui em Santa Maria. Então, o que me fez assim, ó, isso tem que mudar. Então, o que me impulsionou foi eu mesma. O meu impulso fui eu. E, tipo, é legal reconhecer isso, porque eu não preciso, por exemplo, não ter uma mulher e aí vou citar um homem. Não. Eu mesma dei um empurrão e vamos lá. Quando o Te Permite Mulher ele foi criado, tu tinha dimensão do quanto ele seria importante em outras mulheres também se permitirem? Nem um pouco. Nossa, nem um pouco. Acho que foi o mais inusitado, assim, que rolou. Tipo, o bloco ele foi fundado para ser um bloco de carnaval. E aí, no fim, a gente começou a receber um monte de convite. E aí, quando a gente viu, já era um bloco de resistência. Então, tipo, ele virou cambota, assim, que a gente nem percebeu. Quando a gente viu, já existia aquele espaço. Mas foi muito... A gente nunca imaginou, nunca. Mas também a gente é muito feliz, né, com tudo que aconteceu, assim, com o bloco, até hoje. Nos seus projetos, ultimamente, muito projeto voltado ao social, né? Uhum. O que tu vê que te faz ter esperança através da música? Sim, eu tenho trabalhado, então, com muitos projetos voluntários, né, tipo, no Praia no Ritmo, estou fazendo algum tour por algumas escolas de Santa Maria, né, com oficina de percussão. E o que me dá muita vontade é essa coisa de ver que eu estou proporcionando para muitas pessoas o primeiro contato. O primeiro contato com a arte, com a cultura, com a percussão, com o instrumento, pegar uma baqueta, descobrir o som, o que é isso, o que se faz, como tocar esse, é com a mão, que som tem aquele, e se nós tocar todos juntos agora, e se nós não tocar todos juntos agora. Então, tipo, é muito isso. Eu vejo os olhinhos das crianças, que são a maioria, né, crianças que eu estou trabalhando agora, os olhinhos das crianças, ou adolescentes, enfim, brilharem olhando para aquele instrumento, sabe? Tipo, de chegar perto e dizer, olha... E às vezes até as professoras, enfim, sabe? Tipo, tirando foto contente na frente do instrumento, assim. Proporcionar para as pessoas isso, sabe? Tipo, isso me motiva muito mesmo. A nossa sociedade, ela tá carente dessas descobertas através da arte. Sim, Santa Maria, infelizmente, tem, né, uma coisa assim que... a arte, ela é muito centralizada
no local, tipo, no centro, assim, vamos botar assim, sabe? E aí, as outras áreas todas, elas são muito carentes disso. Então, tipo, infelizmente, ainda não, mas vai chegar um momento que a gente vai conseguir botar arte em todos os lugares. Mas a cidade está bem carente, sempre foi, né? E está bem carente disso. E agora, na pandemia, eu acredito que até mais. Os projetos que tinham, eles pararam, então, tipo, tá muito, muito, muito carente disso. Então, as crianças, a geração que está vindo não está conhecendo agora, sabe? Tipo, não está vindo já com essa estrutura de arte, de cultura ali criada, por exemplo, no ambiente escolar, né? Então, bem complicado. Essa inserção da arte no ambiente escolar, e como tu disse, sair do centro, né? Ela dialoga também com uma ideia que por muito tempo foi da elitização da arte, o que é arte, o que não é. Tu acha que ainda tem esse conceito, ok, isso não é arte, isso aqui não, tu tá batendo, sabe, só num instrumento, Sim. alguma coisa assim. Tu vivenciou isso e como tu vê isso para essas novas gerações? Eu acho que tem muito isso ainda, infelizmente, né? Tem muito de tipo, é só um instrumento, ou é só um bloco, ou é só isso, ou é só aquilo. Eu acho que tem muito isso, mas também tem mudado, sabe? Aos pouquinhos, mas tem mudado. Mas, assim, para as novas gerações, assim, que estão vindo, o que eu sempre deixo, assim, tento manter viva neles é isso, de que a arte é tu. Nós somos arte, porque nós somos movimento, nós somos som, nós somos tudo. Então, eu sempre digo para os meus alunos, o que tu está tocando é a tua arte, seja o jeito que for. O meu toque vai ser diferente do teu, porque tu é uma pessoa diferente de mim. Então, cada pessoa vai ter o seu jeito de tocar, consequentemente, cada pessoa tem a sua arte. Então, eu acho que alguém dizer o que é o que não é arte é muito complexo, porque o que é arte para ti pode não ser para mim. Tá, assim, para encerrar nossa conversa, existe algo que tu ainda quer se permitir através da tua arte? Acredito que sim, mas acredito que eu ainda não sei o que é. Tipo, eu entendo e espero que algumas coisas ainda vão acontecer, e eu tenho, enfim, projetos, enfim, que quero que aconteça, mas eu parece que eu sei que ainda vai acontecer mais coisas assim que eu não imagino, como o bloco, por exemplo, né, que tipo revirou assim e eu não imaginava. E eu espero viver assim ainda experiências inesperadas bem importantes. Obrigada pela nossa conversa, pelas nossas trocas, foi muito bom ouvir, sabe? Eu que agradeço, é sempre bom poder partilhar um pouquinho disso. Obrigada, Tassi. O ritmo da arte é subjetivo. O pulsar da percussão estabelece uma relação histórica de força e resistência através do samba. Seguimos nos permitindo, através da arte, em meio a subjetividades e coletividades. Até o próximo episódio.